Boa noite, gente. Tô arrumando aqui, me organizando. Boa noite para todo mundo, para quem tá chegando. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um evangelho no lar, mais um evangelho de amor, de aprendizado, de lição, coisa boa, né, gente? Boa noite. Mandando aviãozinho, compartilhando com os amigos, com a família, principalmente. Quanto mais gente fazendo evangelho, melhor pra gente, melhor pro mundo, né? Boa noite, algumas pessoas voltando pro evangelho que eu tô vendo aqui, dando boa noite. A Pati, saudades da sua mãe, viu? Manda um beijo pra ela. Isso aí, boa noite pra todo mundo. Evangelho é uma coisa que tem que fazer, como a gente falou, né, num evangelho passado, tem que fazer parte da nossa rotina, da nossa semana. É através dele que a gente vai conseguir viver melhor aqui na Terra, né? As meninas fazendo bagunça. Ô, gente, me fala se o som tá muito alto, vocês estão me ouvindo bem? Me fala se o sinal tá bom. Se não tiver bom, eu tiro do Wi-Fi para não ficar travando, né? Não ficar cortando. E vem cá, Selena, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem no colo, vem cá. Vem cá. Queria comentar, mas é uma coisa rápida, gente. Só fazer essa lembrança. E aí no final do evangelho tem um pouquinho mais. Comentar sobre a passagem, né? Sobre o desencarne do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Um dos grandes médiuns missionários que passou aqui pela Terra, né? Assim como o nosso querido Chico. Ele desencarnou essa semana passada. E uma passagem linda, merecedora, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Todo mundo aqui vai desencarnar, vai fazer a passagem. Então que a gente possa, a partir de agora, sempre se esforçar para que a gente tenha uma boa passagem, né, gente? É tão importante a gente ter essa confiança, essa serenidade, né? E deixa eu mostrar para vocês olha essa caneca que eu ganhei de uma grande amiga minha que a gente trabalha junto lá no Centro Espírita. Olha que legal! Inclusive, ela tem essa mensagem que tem aqui nessa caneca. Ela faz, viu, gente? Para quem quiser presentear. Ela tem tudo a ver com o nosso evangelho. É uma frase do Chico Xavier que fala assim, ó: ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. Chico Xavier, que lindo, né? Ama sempre. E ela faz outras mensagens, enfim. Uma grande amiga, se alguém quiser, é só falar comigo. Eu ponho em contato. Que, aliás, ela vai fazer umas camisetas também pra mim. Do Chico, pedido Chico, pedido de Jesus, claro, de Allan Kardec. Vamos ver se semana que vem eu consigo fazer evangelho com ela. E é isso, gente. Vamos iniciar a nossa... Bem-vindo para quem está chegando agora. Lembrando, estava esquecendo da água, da nossa água. Aqui eu tenho uma aguinha, caso me dê sede durante o evangelho, né? Mas eu tenho aqui a minha garrafinha que vai me seguindo por uns 2 dias.
um dia, 2 dias, né? Que é o que eu falo. Primeiro, gente, individual, viu? Seja a sua garrafinha, seja o seu copo, sempre individual. Cada membro da família com o seu remédio, com a sua necessidade, que a espiritualidade vai atender, né? E aí vai tomando, se você encher uma garrafa, né? Vai tomando durante a semana. Se você toma alguma vitamina, algum remédio, potencializa esse remédio, essa vitamina com água fluidificada. Tá bom? Então vamos ler hoje uma mensagem aqui do nosso Gotas de Esperança. Deixa eu colocar meu olho. Gente, eu perguntei pra vocês, eu não vi se vocês responderam sobre o volume do som. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo ótimo? Tá bom, tá bom. Senão eu baixo o volume. Deixa eu só ter certeza. Então vamos lá. Mensagem de número ímpar. Então, iniciando, né, o nosso evangelho. Independente se você fizer o evangelho depois, outro dia, outro horário, não tem problema nenhum, né? É o que a gente sempre fala, procura sempre manter um comprometimento do dia e do mesmo horário, né? Para a equipe espiritual ter essa programação, poder se preparar para estar junto aí onde quer que você faça, né? O evangelho. Eles precisam dessa disciplina, né? Então, sempre focando no ensinamento, procurar se distrair o menos possível. E o que eu sempre falo é: evita fazer evangelho. Boa noite para quem está chegando. Evita fazer o evangelho deitado, tá? Porque com certeza vai dormir, vai adormecer, tá bom? Então sempre numa posição firme, sentadinho, sentadinha. Se começar a dar sono, levanta, não tem problema, vai tomar uma água, vai tomar um suco, certo? Boa noite, Miguelito! Miguel, já estou sabendo que o seu evangelho lá no nosso asilo foi lindo, foi maravilhoso, viu? Parabéns, parabéns. O nosso irmão Miguel palestrando com Allan Kardec no asilo. Muito lindo. Então, vamos lá, gente. Mensagem ímpar. Vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente. De ensinamento, de puxão de orelha, né? Mensagem 139. Reduza as necessidades, diminua exigências, evite desperdícios, vigie a alimentação, apresente-se sem exageros, regularize a vida. Para o bom desenvolvimento espiritual, equilibre as necessidades materiais. Vou repetir. Para o bom desenvolvimento espiritual, equilibre as necessidades materiais. Quanto menos precisar, mais fácil será a sua libertação interior. Busque ser simples, fale com moderação, corrija defeitos, os seus, né? Os seus. Mostre-se um irmão aos outros. O exagero traz consequências danosas. Os bens do mundo devem servir a todos. O essencial em bens materiais multiplica os bens espirituais. Então ele está trazendo para a gente aqui uma lição para a gente trabalhar o desapego. Quanto mais apegado a gente for às coisas da terra,
mais sofrida vai ser a nossa passagem, né? Como a gente falou lá no início, todo mundo aqui vai fazer a passagem, todo mundo vai fazer a transição. E como é que vai ser? Como é que a gente deseja que seja? A gente tem que plantar, né? A gente comentou do Divaldo, com certeza foi uma passagem linda. Ele mesmo falou, né, numa das palestras, que há pouquíssimo tempo, em desdobramento, a mãe dele veio buscar ele, levou ele para o plano espiritual, mostrando onde ele ia ficar com a família, que a mãe queria reunir a família toda, mostrando para ele a casa onde eles iriam morar. Tudo é merecimento, né, gente? Tudo é merecimento. Então, para o bom desenvolvimento espiritual, equilibre as suas necessidades materiais. Aí ele fala assim, os bens do mundo devem servir a todos. Jamais o Espiritismo fala para você abandonar os bens materiais, não. Mas que você ajude, que você auxilie o seu irmão que precisa, porque fazendo isso, os seus bens espirituais vão ser multiplicados. Uma mensagem maravilhosa pra gente, né? Maravilhosa, essencial pra gente viver aqui na Terra. Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, já mentalizando a imagem de Jesus, a presença de Jesus no seu lar. A gente já inicia agradecendo, tendo muita gratidão por esse momento, pela presença de Jesus, pela presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos entes queridos que participam com a gente do Evangelho. Nós somos muito gratos, e eles enxergam essa nossa gratidão, que é plasmada no plano espiritual, e eles enxergam esse sentimento de gratidão. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, abençoa a todos que participam desse Evangelho, encarnados e desencarnados, trazendo o seu amor, o seu ânimo, a sua proteção, os seus ensinamentos, que a gente possa reter cada palavra do seu Evangelho que o Senhor trouxe para a gente com tanto amor, ensinando, vivenciando, que sejamos capazes de entender, compreender e praticar. Nesse momento, vamos emanar esse amor, essa luz de Jesus, essa luz do Evangelho para aquela pessoa que precisa. Pensa nela agora e emana todo esse sentimento, toda essa vibração que a gente está sentindo aqui, todo mundo junto, visualizando essa pessoa feliz, seja qual for o problema dela, físico, espiritual, mental. Visualiza ela feliz, sorridente, curada. Pensa nela, pensa nessa pessoa com carinho. Ela vai receber. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar cada cantinho do nosso lar, transmutando as energias ruins, as energias pesadas,
trazendo as energias salutares, do bem, as energias de Deus para dentro do nosso lar. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes e fazer tratamentos. Iniciamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou ler aqui no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, o item 41, capítulo 41, intitulado A Regra Áurea. A Regra Áurea, a regra de ouro de Jesus. E aí tá lá em Mateus, capítulo 22, Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea. Aí eu vou ler a explanação de Emmanuel, rapidinha, que é linda. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Diziam os gregos, olha que legal, gente, diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários, quer dizer, incompletos. E para finalizar, com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas com plenitude de trabalho, abnegação, amor, a claridade das praças públicas. Ou seja, ele está falando, Jesus não precisava de templos, né? Não, era tudo na rua. Revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Uau, que linda essa mensagem, né? Deixa só eu colocar o meu carregador no celular, que ele está aparecendo bateria baixa. Beleza. Então eu vou ler as minhas considerações. Mais uma mensagem linda, né, gente? A regra áurea. E olha que legal, né? Que interessante. Esse amar ao próximo já existia nas culturas antes da chegada de Jesus aqui na Terra, né? E aí,
eu acho importante, eu coloquei aqui para a gente não esquecer. A gente já estudou no Evangelho, no capítulo 1. Para quem está chegando agora, né? A gente tem aqui a coletânea do Evangelho, tá lá atrás. Pode procurar que tem, tanto aqui como no YouTube. Paula Sana Espiritismo, tá tudo em ordem. No primeiro capítulo, até marquei pra gente não esquecer, eu não vim destruir a lei, né? É onde Allan Kardec mostra pra gente, através dos espíritos, as 3 revelações. Quais foram as 3 revelações mostradas para a humanidade? A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, o Espiritismo, né? Então, Jesus foi a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés. O que ele trouxe? O ensinamento de um Deus único. De um Deus único, né? E interessante que ele trouxe isso para várias culturas diferentes. E dentro dessas culturas existiam as culturas, as religiões, enfim, politeístas, né, que não acreditavam em um só Deus. Daí vem Jesus, ensinando, confirmando a existência de um único Deus, né? E aí ele ensina pra gente que, na verdade, Deus é um Pai, é o nosso Pai. Um Pai que criou a gente, um Pai que ama a gente como filho, né? Mostrando que somos filhos, porque Ele criou a gente e tem por nós esse amor incondicional. É isso? Então, por que fala, eu não vim destruir a lei? Jamais, né? Ele só resumiu as leis de Moisés e a dos profetas em um único ensinamento, mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí essas revelações, gente, que é legal a gente saber, né? Allan Kardec, em um das 5 obras dele, a Gênese, ele fala que a palavra revelar é quando é trazido uma novidade para toda humanidade, não só para um grupinho. Haja visto Moisés, Jesus Cristo, o Espiritismo, né? Então foram revelações trazidas para a humanidade. Então isso é revelar. E aí a gente aprendeu também, a gente sabe que em todas as épocas existiram gênios, né, que trouxeram novidades para a gente, para a humanidade, em todos os campos. No campo astral, na filosofia, como ele fala, na geologia, na física, na química, né? Trouxeram grandes descobertas. E também no campo religioso, nós tivemos missionários, né, que trouxeram pra gente informações, descobertas, que aliás, dicas de passagem, missionários em todas as épocas, né, gente, abençoados, que se dependesse da grande maioria, que nós somos limitados, tanto em conhecimentos como nos sentidos, né, na espiritualidade. Então, eles trouxeram essas descobertas religiosas, né, que se dependesse de nós,
enfim, ia demorar. E daí, como mostrou Emmanuel pra gente, né? A gente viu essas culturas, gente, bem anteriores a Cristo, olha que legal, né? Trazendo descobertas, falando de amor, os persas, os chineses, os egípcios, os hebreus, os romanos, olha que legal, todos falando de amor. E aí vem uma pergunta, né, gente? Eu fiquei me perguntando assim, tá, qual é, eu pergunto pra vocês, qual é o ponto em comum entre todas as religiões do planeta? Qual é o ponto em comum? É claro que se a gente fizer essa pergunta para a maioria das pessoas, eu acredito, né? Para a maioria das pessoas, qual vai ser a resposta? Qual é o ponto em comum entre todas as religiões do planeta? A maioria vai responder que é Deus. Deus. Mas não é. A gente está aprendendo aqui. Não é. Né? A gente sabe que existem muitas religiões que não têm Deus como base. Eu até pesquisei algumas aqui. O budismo, né? A gente sabe que o budismo, eles têm Buda como um guia espiritual, né? Me perdi aqui. O budismo, o hinduísmo, algumas formas de judaísmo, o taoísmo, né? Então qual que é o ponto em comum que a gente aprendeu? O amor. O amor. O amor. Né? E aqui a gente está falando do amor de Cristo, né? O amor fraternal. Como ele fala, né? Que é a regra áurea. O amor é a regra áurea. E o amarás o teu próximo como a ti mesmo, gente, é a base. É a base de uma relação entre os homens, entre nós, de justiça, de fraternidade, né? De respeito. Olha que legal, porque se eu tenho esse amor ao meu próximo, se eu faço ao outro aquilo que eu quero que ele faça para mim, eu vou ser justo com o meu próximo, eu vou respeitar, eu vou conseguir enxergar um pouco melhor ele como um irmão, filho de Deus, assim como eu. É a base, né? E aí essa regra, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ela tem que ser praticada em todos os campos da nossa vida, a começar com a nossa família. A começar com a nossa família. Aí no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos momentos de conflito que a gente tem no nosso dia a dia, ou que a gente tenha, né? A gente tem que praticar, aplicar essa regra áurea sem exceção, sem desculpa para não usar, né? Sei lá, ele me provocou primeiro, então eu vou continuar provocando ele. Não, eu vou aplicar. Fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem para você. Vamos continuar. Então, essa regra áurea, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. O que ela precisa? Não pode ter egoísmo, não pode ter intolerância,
não pode ter julgamento. E assim, o que é interessante? Essa regra áurea que é o amor, amarás ao próximo como a ti mesmo, eu vou repetir. Ela não é uma regra que a gente aplica só na vida material. A gente vai aplicar na vida espiritual, porque ela é imortal. Por que ela é imortal? Porque a gente viu, ela transcende culturas. Transcende culturas, o amor. Porque é uma lei de Deus. Simplesmente por isso, é uma lei de Deus. E aí a gente tem que viver o nosso dia a dia, né? Praticando a empatia. A empatia. Mostrando que tratar o outro como eu gostaria que ele me tratasse, né? Como eu gostaria de ser tratada, que isso é uma das bases da evolução espiritual aqui na Terra, gente. Então é assim que a gente tem que viver. Mostrando para o outro, né? É assim que a gente vai evoluir. Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Coloquei 2 exemplos dessa regra áurea, tanto no trabalho como em casa. Exemplo fácil, né, gente? Corriqueiro. Então, por exemplo, eu tenho no meu trabalho, acontece no meu trabalho um colega que ele acaba atrasando a entrega de um projeto importante, né? Qual seria a minha reação? Ficar irritada, criticar, né? O meu colega. Eu acredito que essa seria a reação da maioria das pessoas. Não. Vamos aplicar a regra áurea. Poderia ser eu no lugar dele. Isso poderia estar acontecendo comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conversar com o meu colega com empatia, né? Procurar ajudar ele a resolver o problema. Não criticar, não expor, né, críticas em público. E aí tudo vai melhorando, né? Você não cria um ambiente ruim, você só tem a se beneficiar com isso, né? Olha lá, a evolução espiritual chegando, né? E aí eu coloquei o exemplo de dentro do nosso lar, né? De repente eu chego em casa, à noite, cansada, tive um dia cheio, com muita preocupação, e aí vem alguém, né? Marido, esposa, um filho, vem me tratando mal, com uma palavra de atravessado, né? Uma palavra torta. E aí qual seria a minha reação? Devolver na mesma moeda, né? Ser agressiva. Responder, né? De uma forma grosseira, de uma forma estúpida. Não. Vamos aplicar a regra áurea. Vamos aplicar. Então eu vou parar, vou respirar fundo, né? Vou tentar pensar o quê? Poxa, o outro também pode ter tido um dia ruim. O outro também pode estar com preocupação na cabeça, né? E não está sabendo chegar, não tá sabendo me acessar. E tá vindo dessa forma. Então, eu vou respirar. De repente, num primeiro momento,
eu vou me calar de uma forma respeitosa e vou conversar mais tarde, com calma, né? Existem momentos que não é fácil, não. Mas é aí que está o desafio, né? Para você não ter desculpa de aplicar a lei áurea. É o que a gente fala, né, gente? É a porta estreita. É a porta estreita que vai levar a gente para a evolução espiritual. E aí essa regra áurea também, gente, ela não significa que a gente seja passivo, submisso, né? Não. O que ela pede? Que a gente... Isso! Vou falar isso agora, Má. O que ela pede pra gente? Que a gente desenvolva, que a gente coloque em prática a inteligência emocional, a inteligência espiritual, né? A sabedoria que a gente tem, que a gente possa dar o nosso melhor. Lembra, gente? A gente sempre fala, cada um de nós aqui está num nível de evolução, de conhecimento espiritual, né? Então que a gente possa dar o nosso melhor, mesmo que o outro não consiga dar o melhor dele, né? Isso pode acontecer muito, mas a gente tem que ter essa sabedoria, essa amarás ao próximo como a ti mesmo. Não façais ao outro aquilo que não gostaria que fizessem para você. E aí, estamos indo para o final. Como o Emmanuel fala, né? Por isso que Jesus foi o único, né? Aqui na Terra que ensinou e exemplificou essa regra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus foi o único, gente? Porque Jesus foi o único ser encarnado aqui na Terra que era puro, perfeito. Jesus já era, quando há 2000 anos, ele já era, olha, me arrepia só de falar, ele já era um espírito puro e perfeito quando veio aqui para a Terra. Único. Simplesmente por isso ele conseguiu vivenciar, como o Emmanuel fala, né? Aqui, vou continuar. Os outros, enquanto os outros procederam como instrumentos mais ou menos iguais, né? Por quê? Porque esses outros, eles ainda tinham o quê? A força da matéria na vida deles, no espírito deles, né? Então eles tinham essa necessidade dos templos. E Jesus não. Jesus vivenciava aos olhos nus, em praças públicas, né? Então, pra gente finalizar, a gente não pode se esquecer, eu gosto de falar muito da lei do retorno, né? Da lei do plantio e da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cada vez que eu aplicar a regra áurea na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, no momento de conflito, né? Naquele momento que eu estou sendo testada pela minha paciência, pelo meu amor, pela minha fraternidade, o que eu vou dar ao outro? O que eu vou doar? É o que eu vou receber amanhã. Então percebe como a gente não pode ter nenhum vacilo para aplicar essa
essa regra áurea, né? Então a gente tem que plantar essa regra, né? O amor, o perdão, a fraternidade, a caridade, que é exatamente o que a gente vai receber lá na frente, na mesma proporção, né? E que mesmo que é o que a gente falou, né? Mesmo que o outro não esteja preparado para te oferecer essa regra áurea, porque são poucas as pessoas, gente, são poucas. Mais uma vez eu falo aqui da porta estreita. Quantos passam pela porta larga e chegam do outro lado arrependidos, desesperados, perturbados, porque enxergaram aqui na vida terrena um único caminho, o caminho da facilidade. E quando a gente tem verdadeiramente essa fé na vida futura, que a recompensa não é aqui na Terra, a gente consegue agir de uma forma que a gente passe pela porta estreita para quando a gente for pro outro lado, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus pede pra gente. E aí, indo já pro final, eu vou ler 1, 2, 3, 4 frases que eu peguei do Divaldo, do nosso amado Divaldo, uma homenagem nossa, do nosso evangelho hoje para ele, para Divaldo Pereira Franco, que essa nossa energia chegue até ele, com certeza vai chegar, viu, gente? Eu vou ler 4 frasezinhas que ele falava muito e depois eu vou terminar com um vídeo dele de 1 minutinho que tem tudo a ver com o nosso evangelho. Ele falava assim: a vida responde conforme as nossas ações. Que é o que a gente acabou de falar, né? Outra, amar, olha essa frase, gente, que legal. Amar é um investimento sem riscos, cujo lucro é a paz interior. Então, se você consegue ter essa regra áurea na sua vida, que você está investindo, o teu lucro é certo, é a paz interior. Outra, não há dor que o amor não cure, nem sombra que a luz do bem não dissipe. De emocionar, né? E mais uma, ninguém muda ninguém, mas o amor muda tudo. Se eu pudesse, eu pegaria mais um monte. Demais, lindo, lindo. É pra gente colocar no nosso coração, gente. A gente tem data para voltar pro plano espiritual. Eu gosto sempre de falar isso, né? Pra gente lembrar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Mas que a gente chegue do outro lado passando pela porta estreita, amando o próximo, mesmo que esse próximo não respeite a gente, né? Não tenha esse respeito, esse perdão, enfim, por nós, né? Eu vou mandar. Quem quiser me pede, eu mando essas frases, sim. Agradecer a Deus por ter conhecido o Divaldo, mesmo virtualmente. Perfeito, Lu. Que bênção, né? A gente pegou uma super, uma época linda, gente, com um missionário
incrível, né? Assim como quem viveu lá atrás e pegou o Chico, né? Pena que na época do Chico não tinha celular, não tinha essas câmeras, né? Que ele poderia estar sempre fazendo palestras, mostrando como o Divaldo. Hoje a gente não vai ficar órfão do Divaldo, né? Porque ele deixou infinitos vídeos, graças a Divaldo, né? Graças a Deus. Tanto que a gente vai terminar hoje, agora. Eu vou passar um videozinho dele, gente, lindo, onde ele fala do amor. E aí, eu vou pedir para você prestar bastante atenção no que ele fala, que é um tapa na nossa orelha. É um tapa na nossa orelha. Presta bastante atenção. Eu vou compartilhar aqui com vocês um minutinho de vídeo, tá? Com ele falando sobre o amor. Pra gente finalizar o nosso evangelho. Eu tenho vários vídeos dele aqui. Aqui, deixa eu tirar a musiquinha, depois eu coloco de novo. Então, prestando bastante atenção, gente. Olha nosso eterno Divaldo Pereira Franco. Ele dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Ele dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. O amor é a alma da vida. Ó, outra frase. O amor é a alma da vida. E é isso, gente. Quando a gente se ama, e não é um amor de egoísta, né? Orgulho, né? Não é eu me tornar arrogante, eu me amo. Não, né? É eu... Lindo, né? Olha que legal. O outro não gostar de mim, tá tudo bem. Claro que eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Eu vou falar de mim, gente. Se eu sei que alguém não gosta de mim, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste, de verdade. Mas é exatamente isso. Se eu não gostar de alguém, esse é o problema, né? E a partir do momento que a gente se ama, esse amor fraternal, esse amor de Deus, que faz com que eu entenda o outro, né? Com que eu não julgue o outro. Isso traz o autoconhecimento. E quando a gente tem esse autoconhecimento, as coisas começam a abalar menos a gente, né? Os problemas do dia a dia começam a perder peso, né? Porque eu confio em mim. Eu sei que nada vai me abalar. Eu não vou querer o mal de ninguém. Podem fazer o que quiser. Eu não vou desejar o mal para ninguém, né? E é como eu falei, gente, começar a praticar a empatia
agora, aí, dentro do teu lar. E aí vai se expandindo, né? Pro seu trabalho, pros seus amigos, na rua, nas horas de conflitos. Pratica. Nem que você tenha que se calar, né? Se fechar para resolver depois, né? Não existe, na nossa vida, gente, não existe mais essa de você vai ficar quieto, você é um trouxa, né? Não, porque a gente sabe que isso, a inteligência emocional e a espiritual é sabedoria, como diz a Marcela, é sabedoria, né? Quem não tem essa sabedoria é a pessoa que vai atacar pedra, né? Que vai devolver na mesma moeda, vai praticar não a empatia, mas vai praticar a vingança. E o que essa pessoa vai receber? O que essa pessoa vai colher, né? Vai colher esses sentimentos ruins, que aí vem doença, né? Vem ações não realizadas que essa pessoa às vezes quer, né? Um emprego, um relacionamento, as coisas param de acontecer na vida. Então vamos finalizar o nosso evangelho fazendo a nossa prece final. Fecha os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, esse momento que a gente teve de união, maravilhoso, abençoado, divino, aprendendo os ensinamentos do Cristo, ensinamentos de Divaldo, que essa energia chegue até ele. Sejamos todos abençoados, todos encarnados e desencarnados, abençoados por essa luz, mais uma vez, do Evangelho, que faz tão bem na nossa vida, trazendo a paz, sabedoria, reflexões e o principal, evolução espiritual e moral, para que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Que essa energia se estenda para todos aqueles da nossa família, todos os familiares, os nossos amigos que precisam, para todo o nosso planeta Terra, que está passando por uma transição planetária, que sejamos servidores do Cristo nesse momento, que a gente possa todos os dias ajudar, amar ao próximo como a nós mesmos. E mais uma semana com esse alimento maravilhoso que vem do céu, que vem de Deus. Semana que vai ser maravilhosa, abençoada. Finalizamos mais um evangelho, agradecendo a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, trazendo o amor de Deus, o amor do Cristo. Agradecemos os passes, os tratamentos realizados. Finalizamos. Graças a Deus, que assim seja. Finalizamos. Que a gente possa praticar a empatia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma semana linda, compartilhem o nosso evangelho. Amém, amém. Podem beber a água.
Gratidão, gente, tamo junto, viu? Tamo junto nessa vida e na outra, e depois. Uma linda semana para todos. Que energia boa, gente. Obrigada, viu? A gente vai... e quem quiser, tá? Canecas com temas espíritas, fala comigo. E camisetas também que vocês vão ver na semana que vem. Um beijo, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoa a família de vocês. Fiquem com Ele. Até amanhã. E a gente vai se falando. Gente, um beijo. Amo vocês profundamente.